Olá, pequenos físicos! Quer aprender como fazer um cinema com uma caixa de papelão? Eu vou te explicar sobre isso e muito mais na aula de hoje. Vem comigo! Olá, pequenos físicos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física com seu professor Marcos Kelvin. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as aplicações da propagação retilínea da luz, mais precisamente da sombra, do eclipse e da famosa câmara escura. Então vem comigo e fica aí e coloca o cinto que a viagem vai ser longa mais uma vez. Olha aqui, ó. Sombra e penumbra, pessoal. Gente, a sombra, ela só acontece porque a luz se propaga de maneira retilínea. Isso é uma consequência natural da propagação retilínea da luz. Presta sua atenção. Eu tenho aqui uma fonte pontual, tá? Uma fonte de luz aqui pontual. E tenho aqui um objeto que é opaco. Ou seja, a luz não consegue passar por ele, tá bom? Ótimo, beleza. A luz, ao se propagar, ela só vai conseguir passar por onde não tem objeto. Ou seja, eu coloquei aqui, ó, 4 raios de luz passando pelas extremidades dele. Como a luz não consegue passar por ele, aqui nesse anteparo, ó, aqui nesse anteparo, que pode ser uma parede, pode ser uma porta, pode ser qualquer objeto onde a luz vai incidir. Aqui nesse anteparo vai formar uma sombra, uma região que não chega à luz. E por que a luz não chega lá? Obviamente porque tem um objeto aqui na frente. E quando a luz tenta se propagar, incide nele. E só consegue passar pelas extremidades dele. Se por algum acaso a luz não se propagasse de maneira retilínea, poderia ser que o raio de luz fizesse uma curva para de trás do objeto e alcançasse essa região. Ou seja, a luz viria aqui, faria uma curva e... Mas isso não acontece. A luz ela só se propaga de maneira reta. E é por isso que a sombra existe. Nós também chamaremos a sombra de umbra, tá bom? Umbra, presta atenção. Bacana, né? Agora, isso acontece se a fonte de luz for pontual, um pontinho. Agora, olha só o que acontece se a fonte de luz for extensa. Olha aqui comigo, ó. Se a fonte de luz for extensa, que é o caso aqui agora, como ela é muito grande em comparação com os objetos que estão aqui na nossa situação, vai acontecer que a parte 1 dessa fonte de luz aqui, vai conseguir emitir luz para uma parte do meu anteparo. No entanto, não vai conseguir atingir um outro pedaço, Daqui para baixo, ele não consegue atingir. Até aqui, ele não consegue atingir. Já a parte 2 dessa minha fonte extensa, que é essa extrema aqui inferior, consegue atingir algumas regiões do meu anteparo, mas daqui para cima ela não consegue atingir. E aí, presta atenção. Existe uma região em comum dessas duas extremidades em que eles não conseguem atingir o anteparo. Aqui nessa região não chega luz alguma. E por isso aqui nós temos uma caracterização da sombra ou umbra. Já para o superior e inferior dessa região da sombra ou da umbra, nós temos uma região em que parte dessa fonte extensa consegue atingir. Ou seja, tem pouca luz, mas tem. Então, nós temos aqui uma penumbra. Além da região da penumbra, ou seja, acima dela e abaixo dela, nós temos as regiões em que toda a fonte de luz consegue atingir. E aí nós temos uma região iluminada. Então, presta atenção. Se você estiver nessa região bem aqui, olhando para a fonte, tu só consegue ver um pedaço dela.
tu não consegue ver a fonte toda. Se tu estiver bem aqui, mais uma vez, tu só consegue ver um pedaço da fonte, não consegue vê-la toda. Agora, se você estiver bem aqui, aí você não consegue ver nada da fonte. No entanto, se você estiver numa região como essa daqui, por exemplo, olhando daqui, você consegue enxergar toda a fonte de luz extensa. Então, essas são as diferenças entre sombra, que é a umbra, e penumbra, tá, pessoal? Agora, nos eclipses, isso daqui poderá ser aproveitado também. O eclipse, lembra, é o escurecimento de um astro por outro. Então, nós temos o eclipse solar, temos o eclipse lunar, e aí, nesses tipos de eclipse, um astro cobre o outro. Não é o objetivo da aula de hoje. Nós queremos entender o que é o eclipse, como que a propagação retilínea explica o eclipse. E aí, pessoal, basicamente é a explicação da sombra e da penumbra de um objeto extenso, de uma fonte extensa. Aqui nós temos, por exemplo, o Sol, a Terra e a Lua. Sol, Lua e Terra. Quando o Sol tenta iluminar ali a Terra, a Lua vai ficar na frente. E a Lua é um objeto opaco. Logo, a luz não vai conseguir atravessá-la. Parte dessa luz vai conseguir chegar em parte da Terra. Parte dessa luz vai conseguir chegar em parte da Terra. No entanto, nós vamos ter uma região aqui, ó, onde não vai chegar luz. Nessa região aqui da Terra, nós podemos ter um eclipse total do Sol. É por isso que quando nós temos esses eventos de eclipses, apenas alguns países é que vão conseguir presenciar ou aproveitar o eclipse total do Sol ou do astro que nós estivermos falando. Porque eles vão estar na região em que toda a luz do Sol foi encoberta pela Lua. Quem morar nesse país aqui ou aqui vai conseguir ver parte da Lua. Vai conseguir ver parte do Sol. E aí vai ter um eclipse parcial solar. Assim como as pessoas que estão posicionadas nessas regiões do anteparo. Bacana, né? Por último, mas não menos importante, a câmara escura, pessoal. Gente, a câmara escura foi o nosso primeiro cinema. Como é que a câmara escura funciona? Ela é conhecida como câmara escura ou como câmara de orifício. Orifício. Por quê, professor? Porque uma câmara, uma caixa que tem um buraco nela. E olha só o que acontece. Como essa câmara, como essa caixa tem um buraco nela, não é toda a luz que consegue entrar aqui. Então, a gente vai imaginar um objeto que está iluminado, essa seta aqui, por exemplo, essa flecha aqui, por exemplo, que está iluminada, que vai emitir luz para dentro da câmara de orifício. Essa luz, olha só, que sai da ponta da flecha, como ela se propaga de maneira retilínea, ela vai incidir nessa região da caixa. Já a luz que sai daqui de baixo vai incidir nessa região da caixa, fazendo com que se forme dentro da câmara de orifício um objeto invertido ou uma imagem invertida em relação ao objeto. Bacana, não é verdade? E para produzir uma câmara de orifício, basta você pegar uma caixa grande e fazer um furo pequenininho na frente dela. E pronto. Todos os objetos iluminados que aparecerem na frente da caixa vão ser projetados lá no fundo dela, sempre de maneira invertida. Legal, né? Uma coisa interessante aqui é que nós podemos relacionar o tamanho do objeto e o tamanho da imagem com a distância objeto e a distância imagem.
Lembrando que o tamanho do objeto é basicamente a altura dele, o tamanho da imagem, basicamente a altura dela, a distância objeto é a distância que está o objeto até o orifício, e a distância imagem é a distância de onde vai se formar a imagem até o orifício. Da seguinte maneira, O está para I, assim como DO está para DI, pessoal. O tamanho do objeto está para o tamanho da imagem, assim como a distância objeto está para a distância imagem. Bacana, né? Gostaram das aplicações do princípio da propagação retilínea da luz? Legal. Então, se você quiser assistir mais aulas como essa, continue nesse canal e até a próxima. Valeu! Tchau!